noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Antes da gente compor aqui a mesa, eu queria contar para vocês que o Museu da Casa Brasileira agora está sob gestão da Fundação Padre Anchieta. E é um momento muito importante para a gente, dessa retomada presencial do Prêmio Design, a 35ª edição. Nós tivemos 2 anos aí de distanciamento com a pandemia. E esse ano o concurso do cartaz ele vai ocorrer simultaneamente ao concurso dos produtos, e por isso que a gente está promovendo agora essa roda de conversa, para a gente retomar as inscrições e, de certa forma, celebrar essa composição de júri. Eu queria agradecer principalmente a participação do Leopoldo Leal, que já nos acompanha já há um bom tempo. Ele também foi premiado aqui, teve a sua publicação da Pandemônio, editada pela Senac, com a parceria do Museu da Casa Brasileira, dos trabalhos escritos que são selecionados e premiados. E eu acho que um detalhe importante é que essa nova gestão, que fortalece a atuação do museu, é uma parceria que tem várias possibilidades. Uma delas é justamente com o potencial da Fundação Padre Anchieta, com a TV Cultura, da gente expandir os canais de divulgação do museu. E, principalmente, há uma sinergia das nossas intenções do museu de aumentar a equidade de representação de gêneros, das culturas brasileiras representadas no acervo do museu e, obviamente, na programação, e também não poderia deixar de ser no Prêmio Design. No encontro de hoje, que marca essa retomada de atividades, nós mantivemos a escolha do tema para provocar a produção dos cartazes inscritos, que na última edição, em 2020, que foi justamente um pouquinho antes da gente fechar por conta do Covid, o tema foi a função social do design, que também suscitou discussões significativas sobre a responsabilidade do design no mundo contemporâneo. No caso específico, era o tema do cartaz, e o cartaz vencedor, não sei se vocês viram, mas foi um cartaz muito bacana, que era um balãozinho com um saco de lixo, que foi o cartaz que foi a identidade que balizou a edição também do concurso de produtos do ano passado, a 34ª. E hoje nós inauguramos então as atividades do 35º Prêmio Design, com essa roda de conversa, com o júri do cartaz, com o tema proposto pelo Leopoldo e aqui pela nossa equipe, que é Projeto, Processo e Percurso, que o Leopoldo é professor na pós-graduação do Senac, e teve a sua premiação em primeiro lugar no 33º Prêmio Design, e ele também é premiado pela Type Directors do Brasil, Brasil Design Awards, Latin American Design Awards e finalista do Prêmio Jabuti de 2021. Agradeço publicamente o Leopoldo por aceitar o nosso convite e também a participação de todos os jurados que estão aqui presentes. Os jurados compõem um grupo de artistas e designers de diferentes regiões do Brasil e com produções de vanguarda, vívidas, contemporâneas e desenvolvidas em diferentes linguagens. Nesse grupo diversificado, nós temos a Clara Moreira, de Recife, Felipe Cartacho, de Salvador, a Gabriela Castro, a Nasha Gil, o Pedro Matos e o Vinícius Teodoro, que são aqui de São Paulo, e a Giovanna Cianelli e o Maxwell de Andrade, do Rio de Janeiro. A heterogeneidade das poéticas, linguagens, vivências e referências vai ser refletida na análise e na escolha do trabalho representante da identidade do 35º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Eu gostaria agora de convidar, então, porque acho que a palavra está com vocês, para participar da mesa hoje, o Leopoldo, por favor, para compor a mesa, a Gabriela Castro, a Giovanna Cianelli, Nasha Gil, Pedro Matos e Vinícius Teodoro. Por favor, pode vir aqui. E vou passar a palavra aqui para o Leopoldo agora assumir o comando. Boa noite a todos. Então, novamente, agradecer o convite do museu, do Giancarlo, de toda a equipe, do Vitor, da Bianca, do Jean Rufato, então todo mundo aí que trabalhou e tem trabalhado pelo museu. Quero agradecer também, além da presença de todos vocês, agradecer o aceite e a presença de todo o júri. Então, o júri ele é um pouco maior, mas estamos contando aqui nesse dia somente com alguns, outros estão um pouquinho mais longe, então por isso não puderam vir. Eu trouxe uma apresentação que eu vou falar um pouco sobre esse tema
que, a partir como o Jean falou, da última edição, começou a ter um tema para a produção dos cartazes. O tema proposto, então, é o projeto, processo, percurso. Então, falaremos um pouco e também cada um dos jurados poderá se apresentar e falar também o que espera ver nessa edição e também contar com algumas dicas e experiências de vida aí. Então, primeiramente, sou Leopoldo Leal. Então, tenho um carinho muito grande aqui pela instituição, que a minha tese, quando ela foi premiada aqui no museu, proporcionou que ela fosse posteriormente publicada pela editora Senac. Então, o prêmio, eu sou a prova, e outros aqui que depois contarão, que também venceram o prêmio em outras categorias, o quanto isso é muito importante ter esse prêmio, e como para mim foi bem importante. Então, aqui são todos os jurados. Então, vocês estão vendo alguns aqui. Somente a Clara Moreira, o Maxwell e o Felipe Cartacho não estão conosco. Então, a Clara Moreira, eu vou falar um pouquinho desses que não estão. A Clara Moreira, ela é artista visual e ela é reconhecida por fazer os cartazes de alguns filmes bem reconhecidos nos últimos anos. Então, o cartaz do filme Bacurau foi a Clara Moreira que fez. Então, ela tem uma experiência bem legal e o olhar dela vai ser muito importante. O Felipe Cartacho, ele está na Bahia, ele é de Salvador, e lá ele trabalha com o Baiana System. Ele é o diretor visual, artístico de toda aquela estética, a criação do conceito das máscaras, tudo isso foi o Felipe Cartacho. O Maxwell Alexandre é um artista carioca, que tem uma produção recente notável, está aí em vários museus nacionais e internacionais. E é interessante que a formação dele, ele é designer, mas ele dialoga hoje muito mais com as artes. Ao final aqui eu vou deixar o espaço para todos os jurados, vão poder falar mais sobre eles e também como a relação do tema. Como o Jean falou, edição passada, papel social do design, e essa edição temos projeto, processo, percurso. Para fazer o cartaz não é necessário, então muito bem levantado pela Nasha, não é necessário o tema, mas o que o tema traz? O tema, ele vai trazer uma reflexão, e esse tema específico é a reflexão sobre o que é projetar um cartaz. Então, qual é o percurso de vida, o que cada um tem aí que para desenvolver. Sabemos que cada um aqui fosse desenvolver esse cartaz seria diferente, porque o repertório, as maneiras de abordar, os processos seriam muito distintos. Também o que vai ter de novo nessa edição são os formatos de entrega. O primeiro formato, que é o clássico, é o cartaz estático. Não será mais necessário a entrega impressa. A entrega será somente digital. Isso é um ponto positivo que todas as pessoas do Brasil poderão participar e com o custo, não tem mais o custo da postagem, somente fazendo o upload da imagem. Mas o que a gente vai trazer também para essa edição? Então, aqui nesse exemplo, eu peguei um cartaz meu só para poder demonstrar que todos os participantes poderão também fazer o upload desse mesmo cartaz estático em movimento. Porque hoje as redes sociais, as mídias, tudo isso proporciona com que esse cartaz ele tenha movimento. E indo de encontro com o tema, todos os participantes poderão também fazer o upload de uma imagem que demonstre ali o processo. O que seria essa imagem? A imagem do esboço do cartaz que estava sendo desenvolvido, a imagem, como o Pedro até levantou, do momento ali do computador, daquela tela com todas as suas experiências, ou mesmo os RAFs. Então, aqui um exemplo de como foi o processo, de como começou ali com um cartão de ponto. Então, para demonstrar que poderá, obrigatoriamente, tem que colocar o cartaz estático, mas nessa edição solicitamos que, se possível, também coloque a versão animada e uma imagem que tem ali do processo, para a gente saber um pouco como foi esse processo de desenvolvimento desse cartaz.
Então, voltando ao tema, eu separei aqui uma apresentação breve para falar um pouco, para ajudar a todos compreenderem o que a gente está querendo dizer. Sobre projeto, processo e percurso, eu vou trazer um exemplo que não é um artista visual ou um designer, mas sim um escritor. Guimarães Rosa, comecei a pesquisar sobre o Jorge Amado, achando que o Jorge Amado era um cara que tinha ali muitos registros. Mas aí, numa entrevista, o Jorge Amado falou, se quer saber de registro, é com Guimarães Rosa. E aí eu fui descobrir que todo o acervo do Guimarães Rosa está lá na USP. E ali, o Guimarães Rosa era um cara alucinado em anotar. Então, até mesmo quando ele tinha ali como embaixador, ele anotava onde cada um se posicionava na mesa e o que se falava nos jantares. E nas viagens dele, para entender o que seria os sertões, o sertão do Brasil, para depois escrever o Grande Sertão Veredas, ele anotava alucinadamente, não só como as pessoas falavam, os ambientes, e também ele desenhava. E assim ele conseguia registrar tudo isso. Então, a riqueza de todos esses registros do Guimarães Rosa. Então, isso não é uma coisa única. A gente vê o Leonardo da Vinci, que teve mais de 7.200 desenhos, o Charles Darwin, que tem ali todos os cadernos. Então, recentemente, esse caderno específico, onde tem a árvore, do que seria a árvore da vida, foi achado que havia sido perdido. Então, como um cientista coloca ali, a gente pode ver todos esses documentos, como o Alexander von Humboldt tem ali toda essa documentação dele, então misturando desenho, anotações. E assim, muitos falam assim, nossa, mas eu não sei desenhar. O Thomas Edison aqui tem um desenho dele, como geração de ideias. E ele coloca um desenho da lâmpada, do que seria um teste. Então, experimento número 1, do filamento que daria certo. Então, o desenho como maneira de pensar. O artista Dieter Hoff, um alucinado na documentação de coisas para poder ter elementos para a criação. Então, isso daqui é uma exposição com um catálogo de tudo que o Dieter Hoff guardava. Então, aqui, ó, os cadernos deles, todos os cadernos. Então, isso é um convite para que, se os participantes tiverem cadernos do processo, ou mesmo folhas dos rascunhos, tirem uma foto e coloquem ali, junto ao cartaz inscrito. O Alan Fletcher também, que ali ele guardava muito material para fazer depois, posteriormente, as suas colagens. Então, tudo que tem aqui são artistas que guardam materiais. Eu, particularmente, eu coleciono um monte de coisa. Eu tenho coleção de chave, coleção de selo de fruta, que eu vou pegando na feira, no supermercado. Alguns alunos vão me presenteando e assim a minha coleção. Não sei se vai virar algum dia alguma coisa, mas é uma coleção. Coleção de códigos de barra e um monte de caderno. Conheço designers que não têm cadernos e não gostam disso. Não é uma obrigatoriedade, mas eles têm outro processo, e isso que a gente quer conhecer. Quais são os outros processos, além do esboço ou qualquer outra jornada? Queremos saber qual foi o processo de criação e como é de maneira ampla. Encontrar nesse processo beleza do erro e de coisas que poderiam ser potencialmente vistas como erradas, né? Então, olhando para esses fósforos que estão juntos, eles são muito mais interessantes do que o outro fósforo, que é o fósforo mais ordinário, o que é esperado, e assim identificar oportunidades. Isso pode ser o despertar do processo. Trabalhos como Rubem Martins, que na descrição desse trabalho, que a ideia para a formação dessa identidade veio quando ele viu a sombra dessa planta costela de Adão. É claro que aqui já é uma imagem para demonstrar o projeto, mas como isso foi um insight e, claro, com muito trabalho posterior para desenvolver essa identidade. E também como processo, criando ali jogos e maneiras, abordagens para desenvolvimento. Eu gosto muito desse trabalho de um artista que tem pouco registro, que é o Arthur Amora. Esse trabalho esteve na penúltima Bienal.
O Arthur Amora, ele foi para a colônia de acolhimento ali do Engenho de Dentro, que seria um manicômio estadual. E lá, com os trabalhos que toda a Anísio da Silveira vinha desenvolvendo, ele foi proposto que ele começasse ali a desenvolver um trabalho artístico. Mas não tem uma história, sabe, somente desses trabalhos que ele desenvolveu. Mas essa história é muito boa, porque o que ele queria pintar? Ele não sabia muito bem. E ele gostou ali do dominós. E ele começou a jogar ao acaso dominó, e ele viu o posicionamento no espaço, e com esse posicionamento ele começou a fazer a pintura. Ele tirou a bolinha dos dominós ali, porque não interessava a ele. E a gente vê aqui a produção dele, essa série de pinturas, como um recurso e como uma proposta de como lidar com o acaso e também como ser uma fase do processo de desenvolvimento. E aqui até uma leitura que eu faço sobre brincar sobre esse acaso, em que, com a ajuda da minha esposa, a gente tirou foto muitas vezes desses palitinhos. Então foram aproximadamente 100 vezes em cada fundo de cor. Então, com isso, a gente conseguiu ter padrões de repetição que não seria possível. Para poder falar para quem for participar que muitas vezes não é a primeira ideia, é ali fritar mais um pouco, esperar e de repente na quinta ideia, na 10ª ou mais, pode acontecer. E até mesmo o conjunto, quando a gente vê tudo isso, a gente consegue identificar padrões e até identificar possíveis letras. E aqui para demonstrar que o processo ele não é uma amarra, não é uma metodologia fixa, nós podemos promover o nosso método, podemos criar essas abordagens. Os métodos ajudam e é importante estudá-los, mas podemos criar também os nossos, adaptar o que é recorrente, e isso vai trazer algo muito mais único à nossa produção. O Paul Klee, ele fala que o processo dele era de desenho e depois das pinturas, era deslizar o lápis, não sabendo bem o que viria a acontecer. Essa era a abordagem dele. Como muitos outros designers, como todos esses que estão aqui, com uma produção de alto nível, têm, e eles vão poder contar um pouquinho para a gente. E aqui são todos os cartazes que temos aqui, que foram eleitos, e a gente não sabe o que virá. Então, um convite para que essa produção seja notável e a gente possa ter muita dúvida de tudo que virá aí desses cartazes. E é muito interessante o que a equipe do museu trouxe, deixando ali para a gente poder ver todos os cartazes e poder tocá-los, os cartazes que foram eleitos, né? Então, estamos aí na 35ª edição, então talvez um concurso muito longo e que ele continue para chegar aí em várias edições e com isso ele ser o mais antigo, se ele já não é o concurso mais antigo e com certeza de mais nome do design de cartaz nacional. E ele vai ser, nessa edição, o cartaz eleito, ele vai, com ele faremos a identidade, né? Então, o participante será convidado a desenvolver a identidade da exposição. Então, o cartaz dará a cara da exposição de todo, porque o prêmio do museu, ele tem o cartaz, mas também tem trabalhos publicados, trabalhos não publicados, design de produto, design em têxtil. Então, tudo isso vai ser apresentado com esse cartaz, que a gente espera que seja muito instigante e tenhamos muito trabalho para escolher esse trabalho final. Então, muito obrigado. Aqui eu vou passar a palavra, eu acho que eu vou passar nessa ordem que nós estamos. Então, a Giovana vai contar um pouco sobre ela, sobre o que ela espera ver desse prêmio,
Então, Giovana, muito obrigado pelo convite. E quem não conhece o trabalho dela, vale a pena pesquisar. Tem um trabalho, assim como ela, todos aqui são pessoas muito queridas e com um trabalho excepcional. Obrigado. Giovana, contigo. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês essa noite. Meu trabalho com design, na verdade, começa com design de produto. Então, estar aqui no Museu da Casa Brasileira, que expõe tanta história do design, não só gráfico, como o produto mesmo, o que você pega, o dia a dia, a história, para mim é muito importante. Então, eu comecei essa minha jornada com design de produto, desenhando móveis, numa marcenaria, e fui atrás do design gráfico como uma forma de expressão, de eu poder ter mais liberdade e trabalhar com diferentes temas, e isso tem sido super legal. Eu trabalho muito com design editorial, criando capas de livro, recentemente com música também, criando capas e disco de vinil, que é uma coisa que eu amava desde adolescente, então está sendo um sonho trabalhar com isso. E tem uma pesquisa, né, que a gente vai desenvolvendo, acho que cada um aqui, que é, como o Léo falou, é uma coleção que a gente vai criando, que às vezes a gente nem sabe do que é, mas são memórias e faz parte do nosso trajeto como artista, encontrando essas coisas ou esses impressos que vão nos ajudando a encontrar sentido no nosso trabalho, muitas vezes. Eu acho super interessante essa materialidade que o Léo trouxe também como exploração do cartaz, de a gente olhar o gráfico não só como um 2D, mas como uma imagem, às vezes, estática de alguma coisa que já aconteceu. Isso traz essa memória do desenvolvimento do trabalho, que eu acho super importante, e também reflete no rascunho, que vai estar junto na inscrição. Então, acho que olhar tudo isso junto vai ser muito legal. Eu acho que é isso que eu tenho para falar, por enquanto. Do tema aqui que você achou para, de repente, falar um pouquinho para eles. O tema eu achei super instigante e ele traz essa questão sobre... Eu acho que quase mostrar um pouquinho sobre você. Então, quando você fala sobre processo, eu acho que chega uma coisa quase pessoal, né? De você dividir uma coisa que era sua e se tornou um produto final. Então, acho que muitos designers, principalmente no começo, têm essa grande questão sobre dividir seu trabalho com os outros e parar de ter essa vergonha. Então, acho que é um tema super instigante que pode trazer possibilidades incríveis, tanto para profissionais quanto para estudantes que, enfim, têm essa liberdade de criação. A questão de desenvolver a exposição junto com vocês, eu acho que é uma chance incrível. Esse museu é lindo e, com certeza, vou ficar muito curiosa para saber como vai ser tudo isso. Obrigada, Giovana. Nasha, agora é contigo. Então, a Nasha, talvez, junto com o Gil, foi professora de muitos aqui e minha professora também. Nasha, obrigada. Por favor. Bem, boa noite a todos. É um grande prazer participar dessa nossa roda de conversa. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, a presença maravilhosa por estar aqui e para a gente debater a respeito do concurso do cartaz do Museu da Casa Brasileira. Eu primeiro gostaria de agradecer ao Jean Carlos Latorraca, que ele é o diretor do Museu da Casa Brasileira, pela realização do prêmio e por incentivar e revelar novos talentos e consagrar profissionais e empresas de design, e dessa forma melhorar o design brasileiro. Gostaria também de agradecer ao Leopoldo Leal pelo convite de fazer parte da comissão julgadora, que é um grande prazer, é uma honra para mim
para que eu possa colaborar com o design gráfico brasileiro. Sobre mim, eu sou a Nasha Gil, sou arquiteta, design gráfico, trabalho mais de 32 anos, trabalhei com Vicente Gil por 25 anos, participamos de todas as bienais no período de 1993 a 1993 a 2013, com mais de 80 trabalhos selecionados na ADG Brasil. Ganhei também prêmios, prêmios na categoria editorial de paradidático, da Prêmio Jabuti. Participei também de vários trabalhos na exposição realizada no MIS, na identidade visual do Ai Weiwei Interlacing, David Bowie, Kubrick e Maia Fotografia. Além de outros trabalhos, eu ganhei também prêmios, do Prêmio CLAP, de pôster, da categoria Design Editorial, com o livro São Paulo, Companhia de Dança, de 10 anos de celebração, tanto na capa como no design editorial, e com o livro Gestão em Parceria do IBLOS, e também com a ABD Design, com o livro na categoria de editorial do livro São Paulo, Companhia de Dança, 10 anos. E tantos outros prêmios que eu ganhei, e eu me sinto honrada por participar dessa comissão julgadora. Agora, com relação ao cartaz, eu queria fazer algumas considerações, que eu acho que são dicas importantes para quem está iniciando e quer participar do concurso. O cartaz ele tem que ser lido numa distância de 3 a 30 metros, segundo o design suíço, renomado Armin Hoffmann. Ele também colocava por definição que o cartaz ele tem que atrair a atenção do observador, provocar curiosidade e transmitir uma ideia clara, objetiva e simples, tudo ao mesmo tempo, e ter um impacto visual. Nós estamos trabalhando, hoje, nós temos as novas mídias. O que a gente também tem que se preocupar com o formato, que tem que ser um formato digital e que tem que ser lido também nesse formato e ter o mesmo impacto na hora em que a gente está utilizando a internet ou o WhatsApp ou as redes sociais e o Instagram. Gostaria de também colocar para vocês que o cartaz tem que dar emoção, tem que provocar emoção para quem está, para o observador. Eu acho isso super importante, porque dessa forma você transmite a mensagem de maneira rápida, e parece que aquilo fica na memória. E isso é super importante. E eu não sei mais o que eu posso falar. Sobre o tema. O tema, eu acho que é um tema, assim, a mensagem, o cartaz, ele tem que divulgar o 35º prêmio do Museu da Casa Brasileira. O projeto, o processo e o percurso
é aquilo que você tem que fazer para que você possa comunicar essa mensagem do 35º Prêmio do Museu da Casa Brasileira. Eu acho que esse processo é um processo individual, inerente a cada um tem o seu percurso de vida, tem a sua forma de pensar. Então, isso eu acho que vai fazer parte na hora de que você for criar. E uma das coisas importantes, quando você, depois de você fazer as experiências, depois de você pesquisar, depois de você achar que a solução já está resolvida, é você mostrar para alguém que não está envolvido com o trabalho, para ver se ele entende a mensagem que você está tentando passar. Eu acho que é uma das coisas muito importantes, porque o processo criativo é um processo solitário. E quando você mostra para uma pessoa, você acaba confirmando e finalizando a sua obra. É isso. Obrigado, Nasha. Então, passar aqui para Gabriela. Gabriela, obrigado novamente por aceitar o convite. Então, por favor, falar um pouquinho de você, do tema e o que você espera ver aí dos trabalhos que os participantes nos enviarão. Boa noite e obrigada pelo convite, Leopoldo. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Reforço aqui a importância do prêmio, né, como um prêmio de design relevante, a importância dos prêmios na nossa categoria em geral. Eu sou a Gabriela Castro, designer. Eu sou sócia do Estúdio Bloco Gráfico. Sou formada e pós-graduada na SPM. E a minha experiência desde a faculdade é pensar o design como atividade projetual. Então, que dialoga com os meios culturais, com os serviços e com o nosso cotidiano. E acho que isso está muito incorporado na minha forma de trabalho no estúdio e também acho que cada vez mais é uma tendência que a gente pode ver na arte contemporânea, na literatura, como você trouxe aqui, e no próprio design, a incorporação do processo na obra. Enfim, isso veio do modernismo, mas eu acho que cada vez isso também está mais forte como parte do resultado final. No meu trabalho, uma coisa também que eu acho que eu valorizo muito, principalmente quando a gente está projetando livros, é entender o processo dos artistas e dos fotógrafos. Então, pesquisar um pouco sobre isso. Eu estava contando para o Leopoldo, agora há pouco, que eu fiz um trabalho de um fotógrafo, por exemplo, que nas conversas, enfim, eu fui pedindo um pouco, se tem algum caderninho, enfim, fotos que você não gosta. E ele me deixou um material. Nesse material, que eram os caderninhos, tinha uns poemas. E os poemas dialogavam super com as fotos. E, no fim, eu falei, puxa, vamos usar isso no livro também? Então, esses poemas viraram um material extra assim, para o livro. Além das fotos, a gente tinha esses poemas encartados. Então, enriqueceu muito o projeto final. Um outro trabalho que eu acho que foi bem bacana, eu fiz com uma artista que o trabalho principal dela era cerâmica, e ao longo do processo, que durou mais ou menos 1 ano e meio fazendo o livro, eu fui descobrindo também outras coisas. Ela, desde criança, escrevia cartas, desenhava envelopes, enfim, ela tinha um trabalho com papel incrível. E aí, então, numa conversa, eu perguntei, vamos explorar isso no livro também? Então, a gente criou um segundo livro que vinha junto, assim, nessa dupla, com uma experimentação dela em papel, então, com faca, com recursos gráficos. Então, a gente usou muito o processo dela, que vinha acompanhando também o percurso, um pouco das referências dela, depois no produto final, que era o livro. Então, e eu vejo isso muito em várias obras, até com os exemplos que você trouxe aqui. Eu fiz recentemente o livro do Palatinic,
E ele fazia os desenhos, né? Então, ele escrevia muito, tinha cadernos escritos todos em hebraico, que desses eu não entendi muito, mas ele tinha o desenho do projeto, então é exatamente o que era a obra. E a importância também desses registros é depois na reprodução dessa obra, né? Então, hoje em dia, você monta e desmonta uma obra, você ter esse desenho faz parte da vida da obra, digamos assim, né? Então, eu acho que isso o processo ele não é menos importante do que o projeto, né? Está muito incorporado. E esse tema, eu acho que ele é sensacional, porque ele traz aqui uma reflexão um pouco de como o nosso dia a dia, como a nossa história, como as tendências, como o momento político que a gente está vivendo, como a pandemia, enfim, e outros eventos históricos que fazem parte da nossa vida, eles também são incorporados nesse desenvolvimento do material final. Então, fica aqui um pouco a minha dica, no sentido de ser curioso, de aproveitar até processos de outros trabalhos nesse, e de ter essa reflexão que vai além do design, né? Uma reflexão que ela está nas ruas, ela está no cinema, ela está na política, ela está, enfim, em outras áreas do conhecimento. Super obrigado. E fiquei curioso de ver os desenhos do Palatinic, que é a obra dele, é fantástica. E como você falou que o desenho acaba virando o projeto em si, porque pode ser refeito a partir desse desenho. Então, isso é algo genial que não é só ali o resultado da obra dele, que vai além de uma escultura que se mexe, que acontece tudo, como também o desenho pode se reproduzir, né? Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o Vinícius Teodoro. O Vinícius Teodoro é um cara que dialoga ilustração, design, direção de arte. Então, Vinícius, muito obrigado por aceitar o convite. Então, queria que você falasse aí sobre você, sua jornada e sobre o tema. Boa noite. Eu sou Vinícius Teodoro, sou designer, comecei como ilustrador, também trabalho com direção de arte. Falando um pouco do meu momento agora, eu trabalho principalmente com publicidade, apesar de ser designer. Então, o meu desafio diário é meio que eu tento me apropriar de recursos do design dentro desse mercado. E hoje eu sou diretor de design na Wieden Kennedy, atendendo Nike, e sou fundador da Dialeto, que é um estúdio de ilustração que tem um pouquinho mais de um ano. Falando um pouco de como foi esse meu começo, eu sou autodidata. No início eu não sabia a diferença entre design, ilustração e direção de arte. Para mim, tudo era criatividade, então fui explorando tudo no início. E quando eu percebi, eu me tornei um designer multidisciplinar. Eu consigo meio que percorrer nesses ambientes, assim. Também tive experiência como design estúdio. Hoje eu posso dizer que o que eu mais gosto de fazer no design é brand, criação de marca. E o que eu mais gosto de brand é poder usar tudo isso, toda essa bagagem que eu ganhei para criar linguagem. Então, por exemplo, poder pensar numa marca, criar uma marca e trazer essa linguagem de ilustração ou um ponto de vista de direção de arte para fotografia, pensar em todos esses ingredientes e ter segurança de falar de cada um deles. Eu acho que eu mais gosto assim do meu momento de carreira, de onde eu cheguei agora. Falando um pouco também do meu contexto, hoje eu estou inserido nesse mercado publicitário, que é um mercado muito difícil de você contar a sua verdade, o que você acredita.
poucas vezes os clientes, as marcas estão abertas. E eu acho muito legal esse concurso de cartaz, porque eu acho que aqui a gente não tem essa limitação, sabe? E o tema é ótimo, porque, principalmente para mim, né, quando eu penso no percurso, eu acho que ele é um ótimo ingrediente para você dizer quem você é e conseguir traduzir isso no seu trabalho. Então, falando um pouco o que eu acho do tema, é basicamente isso, assim, trazer sua verdade, trazer o que você acredita e tentar explorar. Eu sei que existe princípio de design, enfim, mas eu acho que aqui a gente tem essa liberdade até para quebrar esses princípios e trazer algo novo. Acho que é uma forma de a gente criar um projeto proprietário, criar algo interessante. Acho que me perdi o fim da meada. Você pode só me dar uma pergunta? Não, eu acho que você falou super bem do percurso e talvez você falar do processo em si, se você tem alguma dica, alguma coisa que você faz no seu processo, que você dividiria com os participantes. Eu acho que foi mais na troca de ideia na sala, né? Eu acho que surgiu muito, talvez usar esses esboços, essas anotações, esse processo, até como um recurso de linguagem para a sua peça, para a sua composição. Acho que pode gerar algo interessante, assim. Eu acho que eu iria nesse caminho. E acho que é isso. É isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Mais uma vez, obrigado pelo aceite. E aqui, o Pedro Matos. O Pedro também tem uma relação com o museu, e aí acho que você conta mais, e aí você conta até como foi o processo, que acho que tem uma história interessante aí com o cartaz que foi o escolhido. Legal. Valeu, Léo, pelo convite. Sei lá, né? Às vezes é meio chato se apresentar, mas também é saboroso compartilhar um pouco da caminhada e da jornada, e às vezes ter tempo de poder compartilhar e celebrar um pouco com outros profissionais, assim, né? Então, eu sou o Pedro Matos, tenho 12 anos aproximadamente aí, tipo, de profissão, e acho que, assim, hoje, assim, nesses diversos percursos, né, que a vida dá, assim, eu me defino como uma pessoa que gosta, tipo, de pensar e desenvolver imagem, né? E isso acho que puxa muitos outros caminhos que a gente vai tomando, né? Então, dentro disso, eu sou sócio fundador do Rebu Studio, né? Que assim tem foco em trabalho de desenvolvimento de marca. Enfim, a gente desenvolve marcas e linguagens do zero. Lá eu sou diretor de criação e design também, sou designer. E assim, também sou aficionado por cartazes, sempre fui. Acho que cartaz, nessa caminhada que eu tive na profissão, assim, sempre me acompanhou como a possibilidade da gente ter um meio onde as limitações elas são construídas junto com, assim, o processo, na verdade, é mais definido por quem está criando, né? E o cartaz ele tem a possibilidade também, salvo os aspectos funcionais, de estar numa área cinza entre arte, design, ilustração, onde você tem a possibilidade de contar um pouco sobre quem você é, né? E também acho que nessa caminhada eu tive a possibilidade, enfim, de ter o meu trabalho reconhecido, exposto tanto ao trabalho comercial quanto ao trabalho de cartaz em alguns festivais, assim, dentre eles o Type Directors Club, a Golden Bee, a Bienal da Polônia de cartazes, e acho que principalmente o que está no meu coração, assim, o Museu da Casa Brasileira. Eu participei da 25ª edição e tive um pôster selecionado para a mostra da 26ª, né? E assim, para mim foi muito legal, foi muito marcante. Eu acho que faz parte faz parte da minha história e dessa caminhada que eu fiz. Acho que sobre o tema do
do processo, né, enfim, o tema do concurso, é muito legal ver a possibilidade da gente assim, discutir outros temas que são intrínsecos à disciplina, né? Então, quando eu participei, a gente tinha, na verdade, acho que algumas incidências, tipo de temas que eram mais relacionados diretamente a coisa do mobiliário, da casa, né, e da cultura brasileira, mas assim ter a possibilidade de desenvolver um material, assim, um estudo, um processo onde a gente consiga explorar o design como uma ferramenta social ou de repente pensar, assim, porque a comunicação em si ela tem isso, né? Você ter assim o design ali ou a publicidade ou assim, enfim, a criatividade no meio como uma interface para você poder entender, assim, contar melhor histórias, né? E assim, você poder usar a própria disciplina como inspiração é muito legal, né? Então, um olhar para o backstage, assim, por trás da tela, para a gente entender assim como que esses elementos de visual eles vão virar linguagem, né? Então acho que o legal também, e acho que não por coincidência, todo o processo de criação ele faz parte de uma jornada, de um percurso, né? E acho que tem essa coisa tipo dos momentos mais dolorosos, assim, mais difíceis, sempre seriam os primeiros momentos, assim, um momento onde você começa algo ali, você tem que começar, e o momento de terminar, né? E eu acho que, assim, no percurso, pelo menos para mim, assim, o que ajuda muito é delimitar o processo, né? E o processo, eu acho que ele é interessante, visto do ponto de vista que os sistemas complexos eles oferecem para a gente, né? Porque a ideia acho que de um processo interessante, ele te dá uma visão de onde você consegue chegar, ele tem limites ali que você estabelece e assim, a tensão entre a exploração visual, a exploração gráfica que você se propõe a fazer dentro desses limites, ela que acho que dá força para a imagem, né, para a concepção do cartaz, né? Então acho que da minha produção, principalmente como marcas, acho que tem similaridades, mas assim como cartazista, acho que os momentos onde eu fui mais feliz foram momentos de estudo, né? Então assim estudando ilustração e assim acho que vale como dica também ter atenção aos erros, assim, né? Você eliminar as primeiras ideias, assim, e produzindo volume ali para poder ir pensando e tendo carinho com os acidentes que eles vão acontecendo ali durante o processo, né? Você poder mapear isso, e eu acho que ter a possibilidade de olhar de cima, né? Porque assim muitas vezes a gente vê assim a placa pronta, né? O pôster pronto, a marca pronta, mas assim entender que assim o aspecto, o matiz criativo, né? Ele assim tem muito mais história, tem muito mais percurso, tem momentos de decisão que são tomadas e assim aquelas às vezes assim a configuração daquele momento ele influencia na decisão que é tomada, né? E assim e aí você tem uma sucessão de momentos importantes nesse percurso que vão sim super influenciar o resultado final. Então acho que isso é muito legal. E é isso. Faltou alguma coisa, Laura? Só queria que você contasse uma curiosidade, né? Que você foi o vencedor na 25ª, então você esteve do lado de lá e agora está do lado de cá, né? Podendo selecionar o cartaz. E como que foi esse processo aí de participação e depois o seu trabalho ser eleito? Então, porque tem uma história interessante que foi no último dia aí, no último minuto, né? Nossa, acho que assim, a primeira coisa é que foi emocionante pra caramba, assim, e assim, me sinto mega lisonjeado com o convite do Léo e com essa possibilidade de estar aqui hoje, porque quando a gente está na caminhada ali no percurso, né, o objetivo, na verdade, é criar, né? E assim, se olhar para trás e perceber que, putz, consegui criar coisas legais, interessantes, para poder estar aqui hoje foi muito legal. E o meu cartaz,
ele foi, na verdade, assim, a concepção dele foi inspirada, na verdade, na coisa do velado, né? Então, assim, a minha inspiração maior foram as embalagens, que no final, assim, como o prêmio se trata tipo da premiação do mobiliário, dos elementos ali, dos utensílios domésticos, do design, e até então você não sabe quem ganha, né? Porque as pessoas também vão publicar as coisas na premiação, inscrever. Eu achei interessante essa ideia da caixa, né? Então, assim, como você, na verdade, olha a caixa, a embalagem ali, e daí, assim, daquilo se revela alguma coisa, né? Então, assim, como base para um cartaz, acho que foi legal. E foi bacana porque, enfim, né? Daí a ideia, assim, ele foi todo serigrafado em papelão e, putz, daí, assim, voltar, assim, serigrafar manualmente, foi um processo bem artesanal de 2 cores, que foi feito sobre papelão, porque ninguém queria produzir apenas, assim, 3 unidades. E, putz, daí teve um errinho lá e tive que colar em cima e colocar uma carta para o júri explicando que eu fiz um recorta e cola ali, assim, e foi muito legal. E daí, assim, foi mais, assim, emocionante ver também como que esse conceito ele foi apropriado pela cenografia da exposição, né? Porque daí esse conceito de caixa ele serviu de base para o projeto expográfico todo da visualização dos objetos, assim, foi muito legal. Obrigado, Pedro. Valeu. Então, eu vou ler algumas perguntas que temos aqui. Algumas são dirigidas a algumas pessoas e outras são um pouco mais técnicas, né? Algumas eu tenho a resposta, outras elas estarão ali no regulamento. Então, tem uma aqui que é bem interessante para você, Nasha. Nasha, como você provoca emoção no seu trabalho? Bem, provocar emoção, você tem que fazer com emoção. Porque não adianta você tem que viver, você tem que sentir, você tem que fazer o processo criativo em que você está mergulhado, você tem que ir até além. Às vezes, você consegue, por um acerto e erros que você possa cometer, acontece o acaso. E se você não tiver o olho e a percepção e a experiência e a sensibilidade de perceber esse acaso e tirar proveito desse acaso, você acaba deixando isso perceber. Tudo que você for fazer, se você fizer com emoção, você vai passar emoção. Então, é uma questão de você fazer com sentimento e com muita dedicação àquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, quando você traça, quando você desenha, quando você faz qualquer coisa com amor, eu tenho certeza absoluta que aquilo vai passar com o amor que você está exprimindo no ato de fazer. É simplesmente isso. Então, tem outra pergunta aqui direcionada ao Vinícius. Vinícius, como você treina a sua criatividade para trabalhar com publicidade? Como eu treino, eu acho que hoje não existe, eu não treino como eu gostaria, mas eu acho que com o tempo você vai ganhando repertório, né? Depois de mais de 10 anos trabalhando, você meio que vai tendo um autoconhecimento até do que você é capaz de entregar, o que você gosta de fazer, e eu acho que esse autoconhecimento já te ajuda com essa criatividade, eu acho. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas o que eu penso que é basicamente hoje, para ser criativo, eu ralei muito e hoje eu sei
eu entendo a necessidade de cada cliente e faço o que faz sentido para cada um. Então, acho que o treino veio com a repetição, com o tempo, com continuar no que eu faço, sabe? Eu acho que esse foi meu treino. E é isso. Hoje eu estou num cargo muito de gestão, não treino tanto quanto eu gostaria, que era mais legal. E é um pouco isso. E aí, Giovana, também como você treina, porque tem coisas assim que música tem um prazo, às vezes também ali tem que lançar junto, já tem todo um esquema de divulgação. Como que você treina? É o prazo? Como que é que acontece? Eu acho que o repertório realmente é uma coisa que faz muita diferença, a experiência de, às vezes, ter feito um trabalho e quando chega impresso você fala, agora entendi que isso aqui podia ser melhor e tudo mais. E com o livro acontece isso muito com os títulos, né? Eu trabalho com muitos títulos diferentes, então eu tento me adaptar também a cada estilo de livro que é lançado. O que é difícil, mas tem uma pesquisa que acho que é a parte mais gostosa do design, de você ir atrás da história ou ir atrás de elementos que você curte na sua jornada e tentar aplicar naquele projeto. Muitas vezes, na verdade, eu faço isso. Eu pego coisas da minha pesquisa e da minha jornada que eu acho legal e vou tentando encaixar eles nos clientes. Então, eu quase que vou roubando assim para conseguir fazer o que eu quero. E com música, na verdade, acho que é muito mais fácil, porque é um sentimento muito maior, é uma emoção ali passada na música, e isso, eu acho que, quando é traduzido graficamente, faz muito sentido, assim. Várias vezes, acho que eu já pensei design gráfico como música, e analisando essas duas questões, da capa e da música. Então, acho que é uma relação que, para mim, fica um pouco mais fácil. Queria passar também aqui para a Gabriela. Gabriela, como é, então, para você também, como é esse treino? Se tem aí alguma coisa, se existe ou não, para dar essa resposta, que às vezes o tempo pode ser curto ou pode ser maior, se isso também se relaciona com o momento econômico, financeiro, político, como que isso, essa resposta gráfica pode acontecer com tudo isso está conectado também? Para mim também o que fica muito claro é a experiência, e a gente só tem experiência treinando muito, errando muito, lidando muito com o improviso. Então, claro que hoje eu levo bem menos tempo para fazer uma capa de livro do que eu levava há 10 anos atrás. Mas, na verdade, não é porque eu estou fazendo mais rápido, mas é porque o tanto de capa de livro que eu já fiz, o quanto eu já pensei, o quanto o dia a dia faz parte desse processo do meu trabalho. Então, uma vez que eu estou lendo o livro para fazer uma capa, eu já vou... eu lembro de um filme. Aí eu vejo uma outra referência, eu lembro de um outro artista, ou até de uma música. Então, a gente está falando aqui de improviso, tem John Cage, por exemplo, né? Aquela música que lembrei disso na nossa conversa, né? Que é 4 minutos e 33 segundos, que é esse tempo de silêncio e que, na verdade, era o barulho do ambiente, né? Que ia, então, fazendo a música. Então, tosse, então, enfim... Então, eu só lembrei disso na nossa conversa, porque como também o improviso faz parte desse processo. Eu acho que a criatividade vem da gente... Porque o designer também é um pesquisador, né? Eu acho que isso agrega muito ao nosso trabalho. E flertar sempre com outras áreas, né? Eu acho que isso é fundamental para mim. E ser curioso e tentar colocar no nosso trabalho... uma linguagem, mas que represente o momento também, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente estava falando agora há pouco quanto eu, por exemplo, como designer, eu me cobro por não ter um papel mais ativo, social e político, e como isso é importante. E também acho que a gente levantar sempre essas questões. Então, é mais ou menos... Enfim, respondi um monte de coisa. Obrigado. Tem algumas... Queria passar para o Pedro comentar. Teve uma que
são várias perguntas, então estou passando um pedaço para cada um. Como tem o tema processo, projeto, processo, percurso, como a Casa Brasileira, né, que é o Museu da Casa Brasileira, como isso se insere no cartaz, né? A resposta, como você vê isso, tem o 35º, o Museu da Casa Brasileira, tem o tema, como que você vê todo esse caldo para fazer o cartaz? Eu acho que tem, na verdade, assim, como um início de processo de criação, sei lá, eu posso correr o risco aqui de tipo falar ideias idiotas, né? Porque as primeiras elas talvez sempre correm esse risco, mas eu acho que a beleza dessa sugestão de tema talvez nem seja tanto falar sobre a Casa Brasileira em si, mas assim processos de criação que são inerentes, próximos do universo de casa, ou assim processos de criação que são assim, enfim, intrínsecos à profissão, tipo, né, de criativa. E acho que aí talvez tenham coisas interessantes para a gente poder explorar, né? Então talvez assim seja menos sobre a Casa Brasileira em si, e mais o foco sobre o momento zero de estudos, né? Eu acho que daí assim cabe, essa seria, por exemplo, no meu processo de criação, seria um território de ideias, né? E daí talvez eu teria que ter mais uns 3 ou 4 territórios desses aí para poder gerar coisas e poder selecionar ali o melhor primeiro passo. Mas eu vejo muito isso, assim, né? Então, sei lá, se a gente fosse de repente falar sobre assim primeiros exercícios, não sei, você fez um esquema interessante, Léo, ali, né, em sistematizar, né, criar um processo para você poder ter um input. Então, assim, ter exercícios diferentes no esquema dos palitos ali, né? Eu acho que enfim, essa proposta ela tem a beleza da gente conseguir fazer coisas assim, né? Então, você poder repetir, testar, fazer, fotografar de cima, ver os exercícios, né? E, assim, eles não precisam, talvez, ter um caráter tão direto, né? É um pouco disso. Tá? Obrigado. Tem algumas perguntas que são mais objetivas, eu vou passá-las rapidamente. Então, quem é o público-alvo do cartaz? Né? Então, primeiro, para os participantes, então é aberto para todo mundo que é brasileiro ou mora no Brasil há 2 anos, né? Então todos esses podem participar. E qual é a função desse cartaz, né? Então o cartaz ele tem a função de apresentar o prêmio. Nesse caso, o cartaz ele vai, quando ele for selecionado, ele será a identidade de toda a exposição. E ele vai ser distribuído para várias instituições, vários locais, para demonstrar, para apresentar e também informar qual vai ser o dia e também promover a premiação não só do cartaz, mas vai ter o prêmio tecido, produto, trabalhos não publicados, trabalhos publicados. Então, o cartaz ele vai ser a peça que vai divulgar todos os ganhadores e a exposição em si. Mas para quem é destinado, quem pode participar, o público é profissional, estudante, todo mundo que esteja aí no território brasileiro. Outra que é bem objetiva, existe uma fonte, elementos, informações legais obrigatórias? Sim, essas informações elas estarão no regulamento, então ali nós temos a régua de logos, tem a data, tudo isso vai ser informado detalhadamente no regulamento. Então, o cartaz ele precisa informar esses elementos, né? Então, tem elementos que são obrigatórios, que serão esses, e eles estarão presentes no regulamento. E tem todos os elementos que vocês poderão, como participantes, apresentar metáforas visuais e todos elementos que fomentem a ideia do prêmio e também que relacionem com o tema.
as medidas do arquivo em JPEG, GIF, A2, A3. Tudo isso vai estar descrito ali no regulamento. Mas o que eu já adianto, todos os formatos serão iguais, né? Então, o formato do cartaz é um formato solicitado em JPEG. Então, fez o cartaz no formato solicitado. Se eu não me engano, é 46 por 60 alguma coisa, mas vai estar descrito no regulamento. Então, tem que fazer desse tamanho, transformar em JPEG e fazer o upload. E aí, no mesmo tamanho, em formato GIF, a animação desse cartaz. E no formato JPEG, PDF ou GIF, uma imagem que seja do processo. Se for um PDF, somente uma página. Então, tudo isso no mesmo formato que estará lá descrito no regulamento. Então, vocês poderão fazer o upload desses arquivos. Lembrando que é obrigatório somente o cartaz estático, mas convido a todos fazerem também o animado e também terem a imagem do processo. Pode ser. Então, a entrega do processo pode ser em GIF. Então, como eu relatei, pode ser em GIF, PDF ou JPEG. Tá? Mas tudo isso vai estar bem detalhado ali na descrição. Tá? Tem uma outra que é quais os critérios de avaliação. Então, esses critérios vamos se reunir e detalhar exatamente. Mas uma das coisas que é necessário é a inventividade, né? Então, uma dica que eu dou a todos, o número explorado, isso muitos outros jurados, muitos outros coordenadores já falaram. Somente explorar o número é algo que já foi muito feito, mas, de repente, pode aparecer. Então, não existe uma regra muito clara, mas, com certeza, um cartaz que consiga informar, como a Nasha falou, com uma boa qualidade, e também tem ali uma metáfora visual muito contundente, esse será. Os critérios de avaliação, isso a gente ainda vai ter uma segunda reunião, para a gente poder detalhar sobre isso com todo o corpo de jurados. Tá? Para finalizar, essa pergunta que é bem completa, tem uma primeira frase que eu achei bem interessante, que é uma reflexão. O processo faz parte do design? Pelo menos esperamos que sim. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é, o processo faz parte do design? Quem quer começar? Quer começar, Nasha? O processo, sem dúvida alguma, faz parte do design. Ele é um processo, o processo é inerente a cada um tem o seu processo criativo. Uns dizem que é o desespero, porque não tem muito tempo, então tem que fazer, e vai sair e sai. E outros têm mais tempo, pesquisa, investiga, observa, estuda, percebe várias nuances, brinca com os elementos, até chegar numa conclusão de que é uma solução ideal ou não muito contente, pergunta para um terceiro para ver se está de acordo, se aquilo que ele estava pensando, a mensagem está passando. Todo o processo é um processo singular, é um processo íntimo entre o design e a obra. Quando você entra num processo, você entra de um jeito, quando você sai, você entra de outro jeito. Então, a experiência que você teve nesse processo, ele é acumulativo. Ele vai servir para novas experiências e para um outro processo quando você for criar. Por exemplo, foi você que disse que quando você, depois de alguma experiência, você começa a ver o desenho com uma outra forma de trabalhar, que sai de uma maneira mais fluida
porque você já teve experiência em outras situações. Então, quanto mais você faz, quanto mais você pesquisa, mais você tem condições de ser criativa, de você estimular a sua criatividade, a sua intuição, a sua maneira de seu estilo, e ainda mais, é você provocar emoção, que é uma coisa difícil, tem que partir do íntimo de cada um, e tem que fazer com muito amor e com muita dedicação. Sem isso, não existe nada que possa surpreender. Aliás, aquilo que você surpreende, para mim, eu fico muito feliz quando eu recebo uma peça que me surpreenda, porque eu sinto que eu estou ainda com a necessidade de aprender, que eu preciso aprender mais, porque dessa forma eu sinto motivada a criar. Então, você surpreender uma pessoa é o ápice do ápice de um design. Então, como diz, eu vou fazer uma citação do Milton Glaser, existem 3 respostas que a gente espera de um observador: não, sim, claro, uau, é isso mesmo que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de receber os cartazes que vocês fossem enviar, daqueles que querem participar, com uma resposta em que, quando eu ver ou quando eu pegar o cartaz, eu sentir esse uau, essa surpresa, essa emoção. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado, Nasha. Mais alguém quer falar sobre essa pergunta? O processo faz parte do design? Eu acho que assim, o processo, na verdade, muita gente se esquece que o processo é o primeiro desenho que você tem que fazer, né? Então, assim, pensar nele como um elemento fundamental para tatear assim, um primeiro vislumbre de resultado e de caminho que você vai percorrer, né? Então, assim, pensar, acho que principalmente numa proposta que nem essa, você ter a possibilidade de assim, experimentar processos diferentes que fazem parte, né, como posso dizer, do universo próximo de elementos assim do concurso, pode ser muito legal, né? Então, sei lá, imaginar que, sei lá, vou de repente só desenvolver coisas em madeira, em Fab Lab, e todo o meu resultado, tipo, dessa pesquisa, desse processo que eu me autoimpus, ele pode gerar experimentações interessantes que vão trazer um teor rico para a experimentação de imagem que vai ser feita, né? Ou coisas assim, né? Então, acho que modelar o processo com questões como tempo, como tipo de técnica que vai ser abordada, até lugares e pessoas com que você vai envolver no meio, tipo, da criação, é interessantíssimo. Pode falar. Eu acho que o processo, muitas vezes, é como se a gente estivesse perdido num espaço físico e tivesse que fazer um caminho até essa linha de chegada, né? E muitas vezes a gente não tem bússola, né? Às vezes a gente tem uma bússola que seria um ideal que a gente pretende chegar, uma referência ou algo próximo, mas muitas vezes a gente está às cegas nesse caminho. E, como foi falado aqui também, acho que a gente precisa estar muito atento aos erros que a gente comete, porque geralmente são as coisas mais ricas dos processos, e isso gera aprendizados incríveis. Eu acho que todo o movimento do museu de refletir mais a sociedade, de ser mais diverso, é super importante, e eu acho que pensar a Casa Brasileira não só como essa instituição como foi representada muitas vezes, do que ficou material de representação da indústria, mas sim como da história da nossa sociedade, de coisas do dia a dia, de letras de rua. Eu acho que existe todo um mundo
de Casa Brasileira, que na verdade é a rua, que pode ser incorporada e pode ser super interessante. Mais alguém quer comentar? Falando um pouco de processo, assim, quando eu penso em design, principalmente, o meu dia a dia, claramente os projetos que deram errado foram os projetos sem processo, assim, sabe? Tipo, não foram bem pensados, foram no tempo corrido. Então, acho que para fazer design, para criar algo, eu acho que tem que ter o processo. Sem processo, eu acho que acaba tendo um resultado que é raso e muitas vezes é uma peça que não se sustenta. Então, acho que o processo, para mim, é a parte mais importante do design, sabe? É um dos princípios, enfim, é isso. Teve uma história interessante, uma vez conversando com um designer, ele falou que eu não tenho processo nenhum. Aí eu comecei a falar, mas como que você faz tal coisa? Aí ele começou a relatar como era a maneira dele trabalhar, como era a maneira de pesquisar. Aí eu falei, mas esse é o seu processo? Aí ele falou, tá bom, é verdade, né? Então, mesmo não ter um processo, na verdade, a gente acaba tendo algumas abordagens, algumas maneiras. Esse processo ele não precisa ser linear, ele pode ser estudado ou pode ser criado. Então, temos aí muitas abordagens sobre isso. O processo, eu acho que é o questionamento, né? Então, é você fazer perguntas para si mesmo e responder. Então, além de tirar uma foto, fazer um vídeo, ter um caderninho, eu acho que é o tempo todo você se questionar sobre aquilo. E eu acho que isso é fundamental, né? E acho que o design é isso, é se questionar. Total. E aí, aqui também tem, assim, o percurso, né? Uma outra pergunta que eu vou pegar. O percurso, aqui fala percurso de maneira muito ampla, né? Percurso do prêmio, percurso de cada um. Eu digo que a palavra ela é aberta justamente para... Eu vejo que, se a gente olhar na ótica do prêmio, a gente vê um percurso aí de 35 edições e vemos ali um percurso de cada ano tem um cartaz. Qual é o percurso de vida de cada um aqui que contou e como isso influencia na maneira de projetar. Então, eu vejo que a palavra percurso ela pode ser vista de maneira muito localizada em relação a quem está projetando, mas também podemos ver o percurso de todo esse prêmio. Então, estamos aí na 35ª edição. Então, muito obrigado à presença de todos. Espero que todos vocês participem. Então, é um convite. E agradeço novamente aos jurados que puderam vir e também aos jurados que estarão presentes. Então, obrigado e boa noite, gente.